No vídeo de hoje eu vim pagar uma promessa. E aí pessoal, beleza? Eu sou a Nath, você está no Pilha de Leitura. Antes de mais nada, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo aqui embaixo para ajudar a compartilhar, beleza? No vídeo de hoje, então, como prometido aí umas semaninhas atrás, naquele vídeo que eu fiz falando dos livros para ler no inverno, caso você não tenha visto, eu vou deixar os links aqui em cima na descrição do vídeo também. Então, eu prometi que eu iria ler O Palácio de Inverno, do John Boyne. Esse livro aqui que tem super a cara do inverno, título do inverno, tudo do inverno. Pois então, eu li, agora eu vou falar pra vocês as minhas impressões aí desse livro, que simplesmente é incrível. Um tempinho atrás aí eu tinha lido Uma História de Solidão, também do John Boyne, e eu tinha comentado com vocês como a história desse livro não é linear, né? Porque o personagem, ele começava no presente, aí ele ia lembrando de algumas coisas que aconteceram no início da carreira dele como padre, depois voltava um pouquinho e ficava fazendo esse movimento, né? A mesma coisa, então, acontece aqui com o Palácio de Inverno. No Palácio de Inverno, então, a gente vai conhecer o Georg. A história começa, então, com o Georg, idoso já, dos seus 80 anos. Ele tá com a mulher dele, a esposa dele, que chama Zoya. Ela tá já no hospital, num câncer terminal, já quase morrendo. Então, a gente conhece ele primeiro, né, já idoso. E já no capítulo seguinte, a gente conhece o Georg, adolescente, com seus 16 anos, já na cidade, na aldeia dele, que é uma aldeiazinha pequenininha, na Rússia, quando então um dos parentes do Czar vai lá nessa cidade dele. Os capítulos, então, eles funcionam mais ou menos assim. Os capítulos que são narrados pelo Georg idoso, eles vão de uma maneira decrescente. Então, começa lá em 81 e aí a gente vai voltando um pouquinho na história dele. Já os capítulos do Georg adolescente, lá de 16 anos, eles vão vindo pra frente, são tão crescentes. E aí chega no momento, no final do livro, que as duas histórias, né, coincidem e a gente entende, então, tudo que está acontecendo e qual que é o maior mistério aí que tem na história. A gente começa, então, essa história aí viajando no tempo para conseguir entender, então, todo esse romance do Georg com a Zoya. E também por tudo que eles passaram juntos, afinal de contas, eles passaram a vida inteira juntos. Lembrando que o pano de fundo aí dessa história, então os acontecimentos históricos que a gente acaba passando, que a gente acaba aprendendo um pouquinho mais, são muitos. Então a gente chega a ver a Revolução da Rússia lá, os bolcheviques, enfim, quando eles derrubaram o Czar, o último Czar. A gente passa também pela Segunda Guerra Mundial, a gente passa pela morte do Stalin, a gente vai passar por Londres também, então a gente vê lá a Dama de Ferro, enfim, então a gente passa por muitos e muitos acontecimentos históricos aí durante todo o livro. Posso dizer também que dá para aprender muita coisa com isso. O Georg, então, aí, adolescente ainda, vai trabalhar no Palácio de Inverno, que é a residência dos czares, então, na época do czar e a família dele. A gente tá falando aí dos Romanov, dinastia Romanov, e ele vai pra lá por causa de um incidente que aconteceu na cidade dele, quando esse parente aí do czar foi pra lá. Então ele começa a trabalhar no Palácio de Inverno, cuidando justamente do herdeiro aí desse trono, do filho do czar. Como eu disse, a gente está falando então da família Romanov, da dinastia Romanov, e a gente conhece alguns personagens que são personagens verdadeiros, da história mesmo, né? O nome do czar, que a gente vê em toda a história aí, é o czar Nicolau II, e tem um padre também que ele é um personagem muito conhecido da história da Rússia mesmo, que é o padre Rasputin. O padre Rasputin, ele é um capítulo à parte, assim, no livro, a história dele é bem interessante, até o jeito como ele morre também, enfim, bem peculiar. Já logo de início, quando Georg entra no Palácio de Inverno, ele se apaixona pela filha do czar, que é a Anastácia. E todos os personagens que eu falei até agora são personagens que existiram mesmo na história da Rússia. O livro, então, ele é uma ficção histórica, claro, que te prende do começo ao final, você não quer largar o livro de maneira nenhuma. É desses livros, sabe, esses livros que tem uma história que consegue contar pra gente fatos reais, consegue contar a história mesmo, de uma maneira que às vezes a gente entende muito melhor do que o que a gente viu na escola, que a gente consegue gravar muito melhor do que quando a gente vê alguma coisa assim mais didática, né, a respeito disso, e que você gosta muito e que acha muito, muito legal e faz você se interessar em procurar mais coisas a respeito daquilo. Então, sim, eu fiquei com muita vontade de conhecer mais coisas sobre a Rússia, mais coisas da história da Rússia, desse Palácio de Inverno mesmo.
A narrativa do John Boyne em si é uma narrativa perfeita nesse livro, e ele vai mesmo te deixando com gostinho de querer saber mais, e esse mistério aí que vai se desenrolando durante o livro todo, da gente saber então o que realmente aconteceu daquele Georg novo, o que aconteceu para ele ter saído do Palácio de Inverno, o que aconteceu então, como que ele conheceu a Zoya, como que ele acabou se casando e se apaixonando por ela, e enfim, a Anastácia aí na história, que ele gostava tanto no começo, né, então o que aconteceu com ela. Então todo esse mistério aí envolvendo esses personagens segue até o final, e você realmente quer descobrir o que acontece, e tudo isso é feito de uma maneira que o John Boyne consegue não deixar nenhuma ponta solta na história, então você pode ficar tranquilo que você não vai ficar com nenhuma dúvida no final do que possa ter acontecido. Ele é simplesmente perfeito na narrativa dele aqui. O final pra mim foi super surpreendente, e eu recomendo muitíssimo que vocês leiam, então fica a minha dica aí, não só para você ler no inverno, como também para você ler qualquer momento da sua vida, para você descobrir um pouco mais da Rússia, e através aí de uma história realmente surpreendente. Vocês aí, pessoal, já leram O Palácio de Inverno? Eu sei que esse é um livro muito famoso, assim, dos mais famosos, dos mais conhecidos e dos mais queridinhos do John Boyne. Vocês já leram? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo. É isso então, pessoal. Obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Não esquece de curtir lá embaixo para ajudar a compartilhar. Se inscrever no canal também. Se inscrever no Facebook para ficar sabendo de outras novidades aqui do Pilha. Obrigada e até a próxima. Tchau!